O cara aqui, então. Ciane é convidada, está convidada para entrar no grupo, viu, Ciane? Depois a gente manda o link aqui para você entrar no grupo. Ciane é convidada. Eu vi mais algumas pessoas que entraram como convidadas. Sejam muito bem-vindos, os convidados também, tá bom? Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Ângela, sou professora doutora. Sou especialista em bem-estar corporativo, sou especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, em saúde mental e bem-estar no ambiente de trabalho. É, Nós temos um grupo, né, para quem não me conhece, nós temos um grupo onde nós discutimos o bem-estar no trabalho, nós discutimos a saúde mental no trabalho e nós estamos nos preparando para o primeiro, e espero que não seja o único, Wellbeing Summit, que é um evento sem fins lucrativos, com uma taxa de inscrição simbólica só para pagamento das despesas do evento. Uma taxa simbólica de R$ 49, acho que R$ 49,90, que dá para dividir em três vezes de R$ 17. E nós estamos também, né, trabalhando lá no grupo. A Dani, ó, gente, sempre, né, muito solícita. É, a Ruth diz que está sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Delurdes, que eu estou vendo, está me ouvindo bem? É, Alguém escreve para Ruth, por favor, que ela tem que ativar ali do ladinho do áudio dela, né? De repente ela tem que ativar o para melhorar o som, tá? Então estão todos ouvindo bem. Alguém escreve, ô Dani, vou te usar vou te pedir para ser minha secretária, pode ser? Não é que ela está mutada, Lourdes, ela tem que, às vezes ela está no celular. E aí ela tem que pedir para do ladinho lá do microfone dela para ativar o áudio, tá bom? Obrigada, Dani. Então, para quem não está no grupo do WhatsApp, a Dani colocou ali o link, tá? Então, entrem lá. Voltamos, né, a estar em 900 e poucos. Nós tivemos uma pequena, 927 pessoas no grupo. Tivemos uma pequena confusão ontem eu criei uma, uma comunidade sem previamente avisá-los, e isso trouxe algumas confusões, mas já resolvemos e vamos seguir sem a comunidade, tá bom? Gente, então, Ruth, tá conseguindo ouvir agora? Dá um ok. Ok, vamos lá? Bom, eu vou. Ok, Ruth, beleza, obrigada. Nós vamos então, eu vou colocar aqui, gente, no, no, colocar no compartilhamento, para que a gente possa seguir tanto utilizando a nossa inteligência auditiva quanto a nossa visual, tá? Então, eu gosto da ideia, eu vou reduzir o número de pessoas que eu vejo aqui, porque isso ajuda para quem estiver assistindo a aula gravada depois. Bom, o tema dessa aula hoje é por que nós estamos falando tanto de saúde mental no trabalho, né, na vida, e por que nós estamos falando tanto de saúde mental nos últimos tempos. Eu gostaria, antes de nós começarmos, que eu não penso, não acredito numa saúde mental única e exclusiva, tá? Nós puxamos o mote aqui, saúde mental, mas quem me conhece sabe que eu trabalho com o conceito de saúde integral e não só de saúde mental.
nós vamos falar especificamente de saúde mental em função. Antes disso, gente, só avisem se estão vendo a minha tela, tá? Se estão me vendo ou vendo a minha tela. Eu já abri a minha tela. Só escreva aí se estão vendo, por favor. Sim, tá ótimo, obrigada. Se der algum bug, tá? Vou deixar a Delurdes para me avisar. Pode ser, Delurdes? Que a Delurdes eu sei que consegue abrir o áudio ali, tá? É, só se der algum problema. Hum. Então, nós vamos entender, né? É importante nós entendermos que nós não estamos falando aqui de saúde mental como algo separado da saúde física. Especialmente, nós estamos tratando de saúde mental neste momento para que nós possamos. O Roberto diz mente sã, corpo são. Exatamente. Só para que a gente faça essa diferenciação, esse destaque que está se dando para a saúde mental, que antes não se dava. Não, mas nós estamos sempre falando de saúde integral, sempre na integralidade do ser, ok? Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês, para essa aula de hoje, um, uma, uma contextualização que eu entendo importante para que a gente possa é, se aprofundar no Wellbeing Summit, para quem quer trabalhar com desenvolvimento humano. Sempre eu penso que nós temos que nos aprofundar para entender o que é que nós estamos vivendo? Por que é que nós estamos falando tanto de saúde mental, tanto de problemas, de transtornos mentais nos dias de hoje? Então, essa aula é- vai ser bem de contextualização. Eu coloquei aqui para vocês que o século XXI é a melhor era vivida pela humanidade. A melhor era vivida pela humanidade. Então, gente, é. É um período, nós vamos ver, eu não sei se vocês se lembram, os pais de vocês provavelmente, é, pessoas mais antigas falavam sobre as dificuldades. Opa, Dani, beleza. Dificuldades que os pais tiveram. Quem lembra dos pais falando sobre a dificuldade em conseguir um dinheiro, em conseguir ter uma casa, um carro? Quanto tempo ficaram, né? Eu me lembro da minha mãe e meu pai dizendo, quando eles se casaram, que eles moravam numa casa que era de chão batido e que como que eles viviam, só tinha uma prateleirazinha aberta, não tinha armários, só tinha um fogão a lenha. Quem já passou por isso, gente? Quem já passou por isso? Quem já ouviu essas conversas, né? Olha lá, a minha mãe, a Delurdes, falando 94 anos, ainda fala muito de escassez. Tem isso na sua memória. Então, se nós formos comparar o século XXI com os séculos anteriores, nós estamos vivendo a melhor era vivida pela humanidade. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, para a gente entender isso. Porque às vezes a gente fala, não, esse é o século do sofrimento, né? Mas olha quantas coisas nós já conquistamos. Para vocês terem uma ideia, nós temos o maior nível mundial de alfabetização. Comparando aqui 1910 com 2010, 100 anos, nós saímos de menos de 10% de alfabetização para quase 90% da população mundial minimamente alfabetizada. Tira esse dispositivo. Meu filho pega o controle e assiste lá um pouco. É um pouco Gente, que eu ele vou fica. pedir para vocês desligarem o áudio, por favor. Alguém está com o áudio ligado? Deixa eu ver aqui se eu consigo desligar. Aqui, acho que foi, né? Desligar. Então, nós estamos vivendo a melhor era no período, dentro do nível de alfabetização.
Eu me lembro que meus irmãos mais velhos que eu, minha mãe, sempre diziam que só tinham feito até a quarta série. Então, o nível de escolaridade também mudou, não só o de alfabetização. Nós estamos vivendo a melhor era da imunização. De maneira geral, nós tínhamos em 1980, não tanto tempo assim, né? Pouco tempo. Ali, o anterior eu tinha usado 1910, mas aqui eu coloquei 1980, 20% da população estava imunizada. Já em 2010, nós tivemos aí mais de 80% da população imunizada. Nós temos o maior nível de expectativa de vida no Brasil. Por exemplo, em 1960, a expectativa de vida no Brasil era de 52 anos. 52 anos era a média que as pessoas viviam. 2017, saiu um censo 76 anos. Saiu agora, gente, eu acabei não colocando aqui no slide, mas saiu agora em 2023 para 2024, 76,5 anos. Olha quanto nós aumentamos. A Delurde estava falando ali da mãe dela, 94 anos. Quantos nós conhecemos com mais de 90 anos? Isso na década de 80 até os anos 2000, era muito difícil ver um idoso com mais de 90 anos. Nós conquistamos a democracia, nós temos um aumento significativo e a democratização da cultura, uma cultura mais horizontal, e não só a cultura branca, heterossexual e de centro, que são culturas valorizadas. Nós temos uma valorização das diversas culturas. Olha só para vocês virem aqui, olha esse dado. Em 1906, foi produzido um filme. Um filme. 2018, 11 mil filmes. Por que que eu peguei 2018, gente? Porque de lá para cá, nós tivemos um boom da Netflix e de todos os streamings. Então, aí não dá nem para comparar, né? Aqui eu tô falando de filmes em estúdios hollywoodianos, né? Nós tivemos de um filme em 1906, 11 mil produzidos em 2018. Músicas. Em 1860, uma música foi produzida no mundo, né? Em 2018, 210 mil músicas. Então, observem como nós tivemos um aumento de produções, artísticas. Isso eu coloquei só dois tipos ali também, né? Nós tivemos um aumento da economia, apesar de nós estarmos vivendo algumas crises ao longo dos anos, mas nós vivemos um aumento de economia. A Delurdes falou sobre a mãe dela, que ainda fala sobre escassez, né? A minha mãe ainda guarda, pedacinhos de tecido porque ela tem medo de precisar de algum pedacinho de tecido e não ter. Então, nós vivemos uma era em que a economia vem muito mais a nosso favor. Nosso poder aquisitivo melhorou muito nos últimos anos. Além disso, né, nós podemos entender que os níveis de saúde, de educação, de prosperidade são incomparáveis na história humana. A Unesco lançou em 2012 uma nota, né, uma declaração, dizendo que nos últimos 30 anos, ou seja, de 1980 até 2012, o ser humano, né, a humanidade, tinha construído mais conhecimento do que todos os anos anteriores juntos. Gente, olha isso, que é algo tão, né, valioso. A construção de conhecimento em 30 anos supera a construção de conhecimento dos todos os séculos e milênios anteriores juntos. Ainda nessa mesma declaração, a Unesco diz que a cada 8 anos o nosso conhecimento dobraria de volume. 2012 eles disseram isso.
8 anos depois, 2020, já havia dobrado. Então, poderia dizer que em 8 anos, entre 2012 e 2020, o ser humano, a humanidade, tinha construído mais conhecimento do que todos os anos, eras, milênios anteriores juntos. E se a cada 8 anos dobra, em 2020, nós estamos em 2025, nós já temos quase o dobro do que nós tínhamos em 2020. Vejam que nós estamos, vou interromper aqui um pouquinho só para eu voltar. Nós estamos na melhor era para se viver. Mas eu coloquei ali, gente, deixa eu ver aqui algumas contribuições, mas eu coloquei ali que nós não estamos necessariamente mais felizes. A Nayane perguntou se eu vou disponibilizar os slides. Posso disponibilizar, coloco lá no grupo, tá, Nayane? A Meire está falando que a mãe carregava uma lata de 10 quilos de água na cabeça e se formou em professora. É uma sobrevivência, né? Então, 75 anos, uma sobrevivente. Eu estava essa semana é, falando pro meu marido, assim, né? É, nós, eu tenho um sabonete para lavar o rosto, um sabonete para lavar os braços, porque eu tenho dermatite, e um sabonete para lavar o corpo. E eu tava brincando isso com ele, né? Meu Deus, eu tenho 3 sabonetes para tomar banho. E quando eu tinha 8 anos, 10 anos, mal um sabonete a gente tinha, né? Então, o quanto isso melhorou ao longo da nossa existência. Porém, a minha pergunta lá, se nós estamos vivendo a melhor era da humanidade, pergunto para vocês, por que que nós não somos a população mais feliz do mundo? Por que que nós não somos a população mais feliz das eras anteriores? Por que que nós não acumulamos, juntamente com o acesso à comunicação, o acesso à informação? Olha quanto de conhecimento nós adquirimos, o acesso a bens de consumo, bens culturais. Por que nós não somos a geração mais feliz de todos os tempos? Alguém tem ideia? Alguém gostaria de escrever aí? Sheila, tem muita opção. Legal, legal. O que mais? O que mais? Porque entendo que a felicidade. Deixa eu abrir aqui, que fica mais fácil. Entendo, vou pegar aqui a de Lourdes, que a felicidade vem das conquistas. Olha, isso aí é importante, hein? Ruth foi perdendo o segredo e manejo de viver a vida. Muito bom. Gente, é muito disso que vocês falaram, né? Se tiver alguém aí que queira escrever, fique à vontade. Eu vou olhando aqui, tá? É, no sentido, no sentido e sentido real das conquistas, exatamente. Antônio, na minha opinião, existe muita competitividade, né? Então, gente, eu tenho aqui eu coloquei nos próximos slides algumas outros números para vocês. Eu vou colocar esses números lá, vamos falando sobre eles e depois a gente volta aqui para que a gente possa conversar mais um pouco. Deixa eu ver o que mais aqui. A Rê diz o seguinte: porque vivemos numa ocasião em que há excesso de conexão e falta de conexão. Olha aí que bacana. Estamos com a saúde mental comprometida, uma epidemia de saúde mental, exatamente. Asus, eu não sei se conseguir mudar o nome aí ajuda. Vazio existencial, insatisfação por tudo, falta de sentido na vida. E a Jussara, abandonamos o simples. Temos muito e sentimos pouco. Muito bem. Nos sentimos pouco. Eu vou voltar lá. Vou trazer outros números e a gente volta a conversar aqui, tá bom? Então, a pergunta é: estamos mais felizes do que nunca? Já respondemos. Delurde, só me abre o áudio e fala se você está vendo a minha tela, por favor.
Ok, Sim, tô ok, vendo. Sim, obrigada, tudo claro. obrigada. Nós já respondemos, não, nós não somos as pessoas mais felizes dos tempos anteriores. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês. Então, eu coloquei aqui, né? Por outro lado, de tudo isso positivo que nós vimos, nós temos algumas notícias dos últimos anos. Peguei aí de 2020 para cá, mais ou menos. Em 2020, desculpa, 2020 não. 2018, aqui ó, 10/10 de 2018, uma notícia no Estadão dizia que a depressão seria a doença mental mais incapacitante do mundo. Por que que eu trouxe esse de 2018, gente? Porque aqui não tinha tido pandemia ainda, tá? Acreditava-se que a, as doenças mentais fossem, ao longo dos anos, incapacitando paulatinamente o ser humano. Com a pandemia, nós tivemos uma aceleração nessa situação, nesses números, e a gente vai ver alguns aí para frente. Então, cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. Nós estamos aqui há 30 minutos. 30 minutos tem mais de 30 vezes 40 segundos. Então, no mundo, nós já tivemos provavelmente uma média de 40 a 50 pessoas que já tiraram a sua vida no tempo que nós estamos aqui. Isso é assustador. Veja negócios de 2024, agora a gente já está entrando aqui. Eu não fiz em ordem, tá, gente, cronológica, mas em ordem Intercâmbio. Meu sonho sempre foi fazer intercâmbio. Que Gente, tal? tem alguém com o áudio Era ligado de novamente. intercâmbio. Que tal? Vocês queriam ver eu de cabelo? Ok. Ok. É, em 2024, 25 de junho de 2024, saiu na Veja Negócios, afastamento no trabalho por saúde mental dispara 20%, aponta a pesquisa. 20% aqui em junho de 2024, né? Lesões corporais seguem como a principal causa de afastamento, mas transtornos mentais se aproximam da liderança. Na saúde business, opa, desculpa, nós temos também, opa, acho que não saiu, não apareceu aqui, gente, algum probleminha nesse slide, mas ele é próximo desse daqui, que é sobre a síndrome de burnout. Também era sobre a síndrome de burnout. Síndrome de burnout saiu num jornal da USP, acomete 30% dos trabalhadores brasileiros, isso em 2023. Otávio Pinto e Silva explica como empresas e trabalhadores enfrentam a situação e quais os direitos desses profissionais. O burnout foi considerado uma doença em 2021, uma doença ocupacional. Então, ela entrou, né, para o rol na Anvisa, na OMS, depois na Anvisa, de uma doença ocupacional em 2021. Em 2023, já se falava que ela ocupava 30%, né, dos afastamentos dos trabalhadores brasileiros. Esse número aqui, para mim, é espantoso, né? Ele saiu no ano passado, dados do INSS, né, trazem que o burnout, em 10 anos, aumentou 1000%, né? Aquilo que se tinha, obviamente que aqui não se chamava de burnout, tá, gente? A gente tem que entender isso, né? Esse número, ele vem relacionados às depressões, à exaustão. Até 2021 se chamava exaustão em função do trabalho, né? Mas nós tivemos um aumento aí de 1000% em uma década, em 10 anos. Um outro noticiário, né? É, afastamentos por síndrome de burnout cresceu 1000% em relação a 2014. Então, em 2014 não se chamava burnout, mas aqui
né? Se usou seeds parecidos para se chegar esse número, tá? Essa estimativa. Então, aí está dizendo aqui, ó, a estimativa é que empresas do mundo gastam 322 bilhões em rotatividade voluntária e perda de produtividade pela questão de burnout. 322 bilhões de dólares, tá, gente? Não é em real. Bom, eu já antecipei a minha pergunta, por que isso está acontecendo? Várias respostas de vocês já trouxeram o fato, já trouxeram as percepções. E eu gostaria de condensar essas percepções nesse próximo bloco. Então, até aqui nós fizemos um contexto, e agora nós vamos falar o que é que nós temos em relação a isso. Quais foram, então, as consequências? Vivemos um paradoxo. Nunca estivemos tão conectados, alguém falou sobre isso, tão produtivos, tão desenvolvidos tecnologicamente e, ao mesmo tempo, nunca fomos tão ansiosos. O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo, só perde para o Irã. Então, observem que nós estamos vivendo, né, esse, esses transtornos, ansiedade, depressão, burnout, síndromes do pânico, fobias sociais e outros transtornos mentais. Segundo a OMS, quase 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com algum transtorno mental. E os números só crescem, né? E aí, minha pergunta é: por que nós estamos adoecendo mentalmente? Eu quero trazer algumas observações aqui. Algumas delas vocês já falaram e outras eu vou complementar. Então, há algumas mudanças na sociedade contemporânea, daquilo que nós já vimos, né? É que nós estamos vivendo essas transformações de maneira muito aceleradas. Lembra que eu falei que em 2012 a Unesco diz que nós já tínhamos conquistado mais conhecimento do que todas as eras, os séculos anteriores juntos? Então, tudo está muito acelerado. Nós mudamos muito a forma. Eu gostaria que vocês guardassem esses 3 verbos aí, 4 verbos. Nós mudamos a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós trabalhamos, como nós nos comunicamos e até como nós pensamos. Quem disse isso foi Hartmut Rosa. Então, não fui eu, né? Coloquei ali no livro Aceleração e Alienação. Então, ele disse que tudo acontece rápido demais. Nós temos que tomar decisões muito rápidas, nós temos informações rapidamente acontecendo, as relações vêm e vão de maneira muito rápida. Nós perdemos pausa, perdemos descanso, perdemos contemplação. Vivemos na lógica da urgência permanente. Gente, isso daqui é algo que é muito dolorido, né? Você pensar que nós não temos mais tempo de pausa, nós não temos mais tempo de descanso e não temos mais tempo de contemplação. Esses dias no Instagram eu vi uma atriz, e agora eu não sou muito boa com nomes de atrizes. Se alguém viu e lembrar o nome, pode colocar aí. Que ela para pessoas na rua e ela disse assim: vamos contemplar? E as pessoas ficam paradas pensando: hã? Contemplar? O que é isso? Né? Então nós não paramos. O tempo que nós estamos em casa, eu pauso quando eu chego em casa. Pausa ou pega o celular e fica ali rolando, né? O celular, deixa eu ver aqui que alguém colocou o nome da atriz, porque, gente, eu não. Isso, Denise Fraga, isso mesmo, o vídeo é muito bom. Nós não pausamos, nós ficamos em constante atividade. Denise Fraga, viu, Adriana? Nós estamos em constante atividade
porque nós, mesmo em casa, parados, não vivemos o ócio como ele tem que ser vivido. Nós ficamos aqui com o celular rolando e olhando as notícias e olhando as coisas que as outras pessoas fazem e olhando. Isso não nos dá o prazer do ócio, do descanso. Dizer que você está descansando, você pausou, nós temos que pausar o cérebro. Como é que eu pauso o cérebro? Simplesmente não fazendo nada, dando a pausa real, contemplando o pôr do sol, contemplando a paisagem, contemplando aquilo que é possível, sem necessariamente estar em atividade. O excesso de estímulo, alguém já tinha colocado ali no grupo, o excesso de estímulo é um grande inimigo da saúde mental, porque eu estou o tempo todo com o meu cérebro em atividade e eu preciso, o cérebro precisa dar aquela paradinha, sabe? A memória RAM precisa parar e nós não estamos fazendo isso. Nós estamos em o tempo todo, Roberta, mentes aceleradas sem desligar. O que que nós fazemos quando o nosso celular, vou pegar o celular, gente, porque o celular é um grande símbolo, né? Quando ele está acabando a bateria, o que que a gente faz? Vai lá, coloca ele para carregar e dá um tempinho nele lá, porque ele precisa carregar. Nosso cérebro é a mesma coisa. Nós precisamos dar esse tempo para recarregar as energias. E se nós não temos esse tempo de pausa, de descanso, de contemplação, nós estamos adoecendo. E o Harmut Rosa fala sobre a lógica da urgência permanente. Vocês já perceberam como é que nós passamos o tempo todo correndo? Nós estamos o tempo todo porque nós temos que fazer. Nossa, amanhã já é sexta-feira, gente, de novo. Parece que o tempo passa mais rápido. Tem gente que fala para mim, o meu dia tinha que ter 30 horas para dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Porque é tudo a lógica da urgência permanente. Estamos sempre correndo. Aliás, virou status, né? Não virou status, gente? Se eu falo assim, Sandra, como é que você tá? Nossa, menina, uma correria. Quanto mais correria, mais eu, né, ganho aquele status. Porque quanto mais a minha agenda está cheia, quanto mais eu faço tudo que eu tenho que fazer, né? Eu arrumo mais coisas para fazer e quanto mais agenda cheia, mais inflado está o meu ego. Gente, não vou passar a mão na cabeça de ninguém aqui, tá? Então, se a carapuça servir, pega aí que é teu. Em mim serve o tempo todo, porque eu também faço isso. A Sheila disse que aprendeu a desacelerar. Ótimo, parece que sou um peixe fora d'água. Queremos abraçar o mundo, exatamente isso, Delurdes. Na maioria das vezes eu tenho que almoçar respondendo as mensagens, né, Antônio? Exatamente isso. Hoje eu me vi fazendo isso. Hoje aconteceu uma coisa meio. Vou abrir aqui rapidamente, tá gravando, mas estamos em casa. Bateram no meu carro de manhã. E aí bagunçou toda a minha manhã, né? Obviamente que à tarde. E eu me vi fazendo o que o Antônio falou ali. Me vejo almoçando, respondendo mensagens. Até porque eu tive que falar com o seguro e aquela coisa toda, né? Ruth, criamos expectativas de vida e não a escolha de viver a vida. É isso mesmo, né? Ainda mais aqui no digital, todo o tempo é possível trabalhar. Exatamente. Aliás, Delurdes, isso se intensificou muito com a pandemia, né? Eu nunca tinha feito um curso online antes da pandemia, gente. Hoje eu tenho dificuldade em fazer os presenciais, porque a gente precisa se deslocar. Então, eu faço muito mais coisas online do que presenciais, tá? Mas não acaba aí, tá, gente? Nós temos, com tudo isso que nós vimos, excesso de estímulos e hiperconexão. Nós estamos sempre conectados. Nós estamos sempre expostos a notícias negativas. Aliás,
a mídia ganha muito dinheiro com as desgraças alheias. Por quê? Porque é culpa da mídia? Não. É porque nós estamos. Aquilo que é negativo chama muito mais a nossa atenção, ela ganha muito mais a atenção das pessoas do que o que é positivo. O Ariano Suassuna, não sei se vocês conhecem, não sei se tem alguém aqui do Nordeste, Ariano Suassuna, um, um dos melhores escritores brasileiros, disse numa entrevista, numa palestra, que histórias boas são ruins de contar e histórias ruins são boas de contar. O que que ele quer dizer com isso? Que nos chama muito mais atenção, o nosso cérebro se interessa muito mais por aquilo que é negativo. Nós fomos educados, né, ao longo da história da humanidade a ficar ligado no que é negativo. Então, as histórias ruins, tudo que é negativo nos chama atenção. Por isso que as notícias negativas são algo que nos atrai muito. E nós estamos o tempo todo muito conectados, expostos a essas notícias. Nós temos a infeliz possibilidade das comparações nas redes sociais. Aristóteles diz que a comparação é inimiga da felicidade. Então, as redes sociais nos trazem essas comparações, né? Muitas vezes a gente se vê comparando, nossa, eu vejo lá a Delurdes nas redes sociais, a Mama nas redes sociais, o pessoal sempre comentando como é engajada, o meu grupo não engaja tanto. O meu público é o público da Mama? Não. Nós precisamos fazer da mesma forma? Não. Mas nós temos o hábito da comparação. E a comparação é o inimigo da felicidade. Nós temos demandas infinitas. Isso está ligado lá ao slide anterior, né? E o Spitzers, do livro Demência Digital, diz o seguinte: a mente não consegue processar tudo. A comparação constante alimenta a insatisfação. Eu amo os textos da Brené Brown. Não sei se vocês conhecem, mas para mim é uma das escritoras contemporâneas que eu mais gosto de ler. A Brené Brown diz o seguinte: não compare o palco dos outros com os seus bastidores. Palco do outro e seus bastidores. Muitas vezes você vê nas redes sociais o outro, né? Não dia de festa, muita alegria, mas você não vê a, os bastidores daquela pessoa. Você vê os seus bastidores. E aí eu comparo os meus bastidores com o que o outro está vivendo no palco da vida, né? Então, não compare o palco do outro com os seus bastidores. O excesso de tela prejudica o sono, prejudica o foco, prejudica o bem-estar emocional. Então, tudo essa hiperconexão, acho que foi a Sheila que falou, nós estamos muito conectados e nada conectado. Temos muita conexão e nenhuma conexão, né? Como eu disse no início, aqui desse bloco, nós temos, eu coloquei aqui agora há pouco, né? Nós temos uma mudança profunda na forma como nós nos relacionamos, como nós trabalhamos, como nós nos comunicamos e como nós pensamos. Em relação ao pensamento e ao excesso de informação, hoje uma criança de 7 anos tem mais informações que o Einstein no ápice da sua vida acadêmica. Olha para vocês verem, né? É, a Sandra, deixa eu ver aqui. A Mama viralizou porque é uma personagem que acolhe as pessoas ansiosas e culpadas. É isso mesmo. Eu só usei a Mama, tá, Delurdes, só para fazer a comparação, né? Dizer assim, olha, né? Então eu não posso, eu não, é outra. A comparação é ruim, né? A coragem de ser imperfeito é maravilhoso, tem a coragem de liderar também que é maravilhoso. Eu nem sei quem é a Mama. Sheila, é a Delurdes. Depois você segue lá
ela tá, você tá de mama, que meio mama, né, Delurdes? Que você tá parece que você tá de roupão, né? É a mama. Deixa eu ver o que mais. Conheci alguns livros dela, da Brené Brown, né? Durante o MBA em Neurociência, exatamente, que terminei recentemente. Legal, Sandra. Brené, dois E's no final, não tem R, tá? Brown com BRO, tá bom? Então, quando a gente for, vamos sempre lembrar, tá? Que nós mudamos a maneira como nós pensamos, como nós trabalhamos, como nós nos comunicamos e nós nos relacionamos. Tem um estudo do Kaspersky, nome meio ruim de falar, 2023, né? Bem recente, diz que 45% dos jovens, isso eu acho que já até mudou, mas não li nenhum outro estudo depois desse, que se sentem ansiosos se ficam fora, longe do celular por 1 hora. Então, aqui no Brasil, agora, por exemplo, os jovens não podem, né, é, não podem usar celular dentro da escola. Então, ficam, né, muitos, 45% ficam ansiosos se ficarem 1 hora sem celular na mão. Imagina, né? Mais um fator que nos leva ao adoecimento, cultura da performance e do individualismo. Aqui a gente já está entrando um pouco na questão do trabalho mesmo, né? Nós vivemos a era do seja o seu melhor, faça tudo que você puder, e se você fracassar, né, num projeto, isso é sinônimo de falha pessoal, né? Eu até coloquei ali, isso é cruel, né? Vou pegar aqui material do Bin-Chi Huang. Nossa, eu acho, toda vez que eu vou falar o nome dele, Byung-Chul Han, não Bin-Chi Huang, né? Sociedade do Cansaço, que é um livro fantástico, fantástico. E ele fala sobre essa pressão constante que eu tenho que render, eu tenho que performar, eu tenho que mostrar resultado, eu tenho que ser produtivo o tempo todo, eu tenho que mostrar que eu estou bem no que eu estou fazendo, né? Crença de que felicidade é uma escolha, né? De que se você está doente, você é culpado pelo seu sofrimento. Já muita gente ouvi falar: nossa, fulano está com depressão, mas como está com depressão? Tem uma casa linda, tem uma família maravilhosa, como é que essa pessoa está com depressão? Como se fosse uma escolha, como se fosse culpa da pessoa, né? Estar com depressão, por exemplo. E a competição no lugar da cooperação. Até eu já tinha preparado essa aula, né? Foi até por isso que eu comentei sobre isso é, no áudio hoje. Então, essa necessidade de estar competindo o tempo todo, né? Brinquei aquela hora na comparação com a Delurdes, mas nós cooperamos uma com a outra, nós não competimos. Que mais que nos traz essas sensações e esses transtornos mentais? Também a insegurança social e econômica. No Brasil, nós vivemos isso de maneira muito recorrente. Então, as pessoas vivem com medo, medo de perder o emprego, medo de não ter como pagar as contas, de não conseguir dar conta das coisas que tem para fazer. E aí, né, nós temos a desigualdade, o desemprego, a inflação, a crise habitacional, nós temos incertezas climáticas, como, né, Rio Grande do Sul sofreu ano passado com a questão climática, nós temos incertezas políticas, nós temos incertezas sociais, tudo isso aumenta a ansiedade coletiva, o medo coletivo. Tem um estudo da Ipsos, né, que mostra o Brasil com a maior sensação de insegurança econômica entre os pesquisadores, entre os grupos pesquisados. Nós também passamos, e muitos passam ainda, por isolamento e fragilidade nos vínculos. Aqui eu gostaria de citar Zygmunt Bauman, que para mim é um dos autores que mais tratam com muita sensibilidade e realidade a questão da fragilidade dos vínculos, né? Então, nós vivemos muito próximos das redes, mas muito distantes da vida real. As crianças não sabem mais brincar, as crianças sabem usar o celular.
Uma criança pequena, um bebezinho, consegue, né, deslizar o dedinho pelo celular para olhar a tela. Quantas vezes nós vemos pais e mães que levam os filhos para um restaurante, por exemplo, e colocam um tablet na frente dele para ele ir comendo e olhando a tela do celular. Tem um estudo, eu não vou me lembrar agora e poderia ter colocado aqui, mas me lembrei agora, né? Um estudo que mostra quanto uma criança que durante o período de alimentação fica na frente das telas, o quanto ele pode se tornar um adulto insensível que não sabe o que está acontecendo no entorno, com baixa empatia e baixa autoestima. Então, os pais estão ali conversando, ele está na frente da tela, ele não está vendo ninguém, ele não está ouvindo ninguém. Ele vai ter muito mais dificuldade em entender quais são os valores daquela casa, quais são as crenças daquela família, quais são os ensinamentos que os seus pais têm que para dar, porque ele fica muito mais tempo na frente da tela. Então, tudo isso vai impactar muito a nossa saúde emocional, né? Nós temos um aumento crescente da solidão, principalmente entre jovens, muito jovens e idosos, muito idosos, enfraquecimento das comunidades, enfraquecimento das redes de apoio e dos vínculos familiares. Temos menos espaços de escuta e de acolhimento emocional. Esses dados, né? Essa conjugação aqui está no livro O Amor nos Tempos do Capitalismo, da Eva Lous, que também é um material muito bacana. Nós também vivemos uma maior conscientização e diagnóstico. Eu coloquei isso daqui, gente. Parece que é uma coisa boa, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Maior conscientização e diagnóstico, e eu coloquei entre parênteses ali, sem rede de cuidado. O que que é isso? Nós, bom, pelo menos eu que vivo, né, que trabalho com isso, tenho visto muita gente postando, publicando e fazendo tudo relacionado. Deixa eu ver onde que eu coloco aqui a tela. Relacionado à saúde mental. Então, parece que as pessoas falam muito mais de saúde mental. E falam mesmo. E realmente fala-se muito mais de saúde mental, e isso é muito bom. As discussões são muito ricas, mas nós temos que tomar cuidado com esse falar sobre. Primeiro, o que eu trouxe ali, falar só não basta. Não adianta a gente ficar no blá blá blá. Vamos discutir sobre saúde mental, vamos discutir sobre saúde mental. Estamos aqui discutindo sobre saúde mental se nada é feito. A conscientização já vem acontecendo, mas o cuidado não acompanha essa conscientização. Nós não temos políticas públicas voltadas para saúde mental. Não existe acesso a tratamento e acolhimento no cotidiano. Ainda hoje é um tabu muito grande. Ainda hoje, para se ter um acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, psicológico, pelo Sistema Único de Saúde é muito difícil. Então, nós temos muitos diagnósticos e poucas transformações nas causas. Além disso, eu não coloquei isso aqui no slide, mas além disso, esse excesso de diagnóstico pode se transformar também numa histeria coletiva. Muito se fala. E tem muita gente diagnosticando. Eu olho para uma pessoa e falo, tá com depressão, né? As pessoas, como a saúde mental e os transtornos de saúde mental são doenças, são problemas invisíveis, parece que qualquer um pode falar do outro. Gente, o que eu mais ouço pessoas falar é que eu sou muito ansiosa. É que eu sou muito ansioso. Já se autodiagnostica. Isso pode causar uma histeria coletiva. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Saiu uma nota da UPAS. No Brasil, mais de 75% de pessoas têm algum tipo de transtorno mental, né? E não
75% das pessoas que têm transtornos não recebem tratamento adequado. Deixa eu voltar aqui. Vou olhar os comentários primeiro. A Rê diz que a incerteza quanto à segurança e o senso de corrupção, isso mesmo, né? É, perfeito, Ângela, estamos extremamente isolados. Somos seres relacionais, muitas pessoas fazem refeições sozinhas, né? Aqui em casa, almoço, a gente nunca almoça junto, por exemplo, né? A gente tenta outros momentos estar juntos. Conheci alguns livros dela. Isso aqui eu já li, da Brené Brown. Também tem muito doutor na internet. Isso mesmo, de Lourdes. Muito. Gente, na verdade, a internet virou um oráculo, né? Então, e leva a uma confusão do que é estar bem. Exatamente, isso, perfeita a sua observação. Eu falo que nós temos um oráculo, né? Vai lá no Google, vai lá no chat GPT. Agora o chat GPT virou o oráculo, né? Que eu tenho? Eu tô com tal coisa, né? Aí já temos o grande, né, oráculo, doutor, que vai ter a resposta para tudo, e a gente sabe. E aí, levando isso para pessoas sem essa rede de cuidado, sem esse filtro, nós podemos ter, ao invés de melhora na discussão, uma piora e um caos, né? Uma histeria coletiva e em vários níveis, assim, né? Sheila, como podemos ser agentes de transformação e utilizar a rede social a nosso favor? Sheila, isso é uma coisa que eu venho lutando muito há muito tempo, né? Então, nas minhas redes, para mim, né? Como é que eu uso as redes sociais para que eu não adoeça? Eu tomo esse cuidado de filtrar aquilo que eu vejo. Eu busco, né, trazer a minha consciência de que a comparação é ruim para mim, para outras pessoas, e para o outro, né, eu venho buscando levar essa consciência de que não só dos diagnósticos, eu não posso diagnosticar ninguém porque eu não sou médica, nem sou psicóloga, então eu não trago diagnósticos, mas eu levo pequenas, pequenas ações práticas que as pessoas poderiam desenvolver para melhorar a sua saúde mental, né? Mas é um trabalho de formiguinha, Sheila, muito de formiguinha, né? Sandra fala sobre buscar informações com bases científicas comprovadas. Inclusive, Sandra, quando eu falo nas redes sociais, lá no Instagram, né? Eu uso mais no Instagram, já fui cobrada de outras, mas por enquanto eu uso mais lá, porque eu chego mais nas pessoas comuns lá. Eu nunca levo nada que eu não tenha visto sido comprovado cientificamente, né? Tento transformar aquilo numa linguagem mais comum, mais simples, mas eu sempre busco fazer isso, eu acho que é muito importante. Então, algumas percepções. Ok, gente, como é que tá até aqui? Como é que tá a aula até aqui? Tá agregando valor, tá crescendo, tá fazendo aí chacoalhar o cérebro. Me diz aí como é que tá até esse momento para vocês. Obrigada, Rê, Sheila, Delurdes, obrigada. Obrigada, Ciane. É, então vamos para um outro ponto, aliás, é a continuação desse, mas um outro ponto que vai nos levar também a pensar na questão do ambiente de trabalho, que é o nosso propósito, né? Então, algumas percepções aqui rápidas, né? Nós percebemos um mundo caracterizado num desequilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Esse é um ponto que nós já levando para o mundo do trabalho já temos essas questões, né? Níveis de estresse muito altos, problemas relacionados ao trabalho aumentando. Nós estamos cada vez com maior número de afastamentos por transtornos mentais. Além dos afastamentos, os afastamentos a gente tem um número mais apurado, porque são dados do INSS e o INSS está enviando isso, né? Mas quantas pessoas estão num presenteísmo, estão trabalhando, mas não estão cumprindo aquilo que poderiam cumprir.
Não estou falando aqui de produtividade, de performance somente, mas as pessoas não estão conseguindo se desenvolver como poderiam por conta desses transtornos mentais. Eu postei esses dias um termo chamado burn on, né? Nós falamos do burnout. O que que é o burnout, né? Se a gente for olhar na palavra, né? O out, né? E o on. O burn on quer dizer eu estou dentro da empresa, mas eu estou nesse cansaço que não é eu ainda estou trabalhando, mas eu não consigo produzir nem me desenvolver como eu poderia por conta dessas questões do ambiente de trabalho. Em uma era em que todos estão focados na transformação digital, se fala muito da inteligência artificial, como o chat GPT é gentil comigo, eu sou gentil com o chat GPT, saiu aí nas redes, né, que olha, que você tem que falar de maneira gentil com o chat GPT. Gente, você tem que falar gentil com outras pessoas. Tem gente que fala de maneira muito gentil, muito educada com o chat GPT e trata o colega do lado, o marido, a esposa, os filhos, de maneira extremamente grosseira, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não estou endemonizando a inteligência artificial, ok? Não é essa a minha intenção, de jeito nenhum, né? Mas nós é que temos que tomar cuidado. É o nosso comportamento diante da inteligência artificial, né? A rede aqui está ruim, a Sandra está falando. Estou usando o PC e o celular para aproveitar o conteúdo. Obrigada. Jussara, Rica, sua fala clara, contextualizar, colocar os pontos, né? O que que é piada, Adriana? Sobre ser gentil com o chat GPT? Não, tem muita gente que faz isso mesmo, tá? É, as organizações que vão prosperar são aquelas que aumentam o cuidado. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas antes de falar do cuidado, eu quero lembrá-los, né, que nós temos mudanças ao longo da história humana. Nós temos eras, né? A marcação da história humana é por eras. Coloquei até aqui uma imagem, né? De, de uma linha de trem. Então, isso aqui é para lembrar da Revolução Industrial, né? Na época moldou a Revolução Industrial, mudou a lógica do século XX. Ela trouxe, né, o trabalho fabril, ela inaugurou o trabalho fabril, a produtividade medida de horas, máquina como modelo ideal, enfim, né? O sujeito era treinado para fazer o que ele tinha que fazer. Então, por que que eu estou falando isso? Porque ao longo da história nós vamos ter eras, a segmentação em períodos. E nós estamos vivendo na era digital. Concordam comigo? Tá todo mundo aqui comigo? Era digital. Então, o que muda uma era? O que faz com que nós tenhamos saído de uma era, da era industrial, e passemos para a era digital, por exemplo? É a ruptura. A ruptura de pensamento, o colapso de velhas estruturas, a mudança de paradigma, a partir de uma crise. Então, isso inaugura uma nova era. E na era digital, nós estamos diante de dois momentos, né? Dois momentos que são importantes de nós entendermos aqui, principalmente para o mundo do trabalho, tá? Agora a gente já está indo mais para o mundo do trabalho mesmo. Então, nós estamos diante de uma revolução tecnológica, né, que mudou fundamentalmente a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós trabalhamos, nós nos comunicamos e a maneira como nós pensamos. Então, tudo isso, né, trouxe uma complexidade, transformações que serão ainda diferentes de tudo que a humanidade já vivenciou e experimentou antes. Então, é importante nós entendermos a grande virada que é a era digital, e nós já falamos muito disso aqui
né? A conquista de muitas vitórias, a mudança de muitos pensamentos, a mudança na maneira como nós nos comunicamos e tudo mais. Então, eu gostaria de trazer rapidamente aqui para vocês duas siglas, VUCA e BANI. Eu gostaria que você escrevesse para mim se você já não estão vendo os slides, Jussara? Delurde, está vendo o meu slide? Está vendo, Jussara? É, vê aí se você. Às vezes é uma questão da internet, dá uma olhada. Tá sim, Rê, beleza. Aparece. Beleza. Eu quero que vocês me digam. Você conhece essas duas siglas, VUCA e BANI? Por favor, diga sim ou não. Francisco, mais triste em relação aos transtornos. Opa, deixa eu subir lá para ver o que a Francisca escreveu. Muitas vezes não são tratados em ambiente de trabalho, exatamente, de maneira humanizada. Já vi gestores não querendo contratar a pessoa com depressão e ansiedade. Isso aí acontece muito. Tais gestores ainda estão focados muito na produtividade e esquecendo do ser humano. Luciana, não. Eli, sim. Jussara, sim. Vuca, Débora, sim. Ok. Uma parte sim, uma parte não. Então, Bunny é o novo modelo. Isso aí. É, uma boa parte não. Então, eu vou passar rapidamente, vou pedir licença para quem conhece e vou passar rapidamente o que significam essas duas palavras, ok? VUCA e BANI são dois acrônimos. Eu vou mostrar aqui. Os dois foram criados para facilitar a nossa compreensão da era em que nós estamos vivendo. Então, são duas palavras que resumem a era, duas palavras não, dois acrônimos, desculpa, que se torna uma palavra, né? Parece uma palavra. Então, eles querem, a ideia é facilitar a nossa compreensão da era digital, o que é que ela trouxe. Os dois vão ter como base mudanças muito significativas, eu já vou falar dessas mudanças, né, que acompanham essa transição da era digital, ok? Então, o termo VUCA foi cunhado pela primeira vez no início do século XXI, finalzinho do século XX, início do século XXI, logo depois da Guerra Fria, pelo exército dos Estados Unidos. Então, o que que eles queriam? Eles queriam demonstrar quais foram as transformações mundiais que ocorreram, né? E que trariam e até ditariam as novas dinâmicas no modo de se viver das pessoas. Caso ali dos militares após a Guerra Fria. Mas o modelo VUCA, o termo VUCA, aliás, ele foi trazido para o meio do trabalho, né, para o meio da corporativo, para também nos mostrar o que é que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? Dias atuais não, gente, ó, lembra que é início do século XX, tá? Então, por volta aí de 2006, pensando no final da Guerra Fria. O termo VUCA, como eu falei, é um acrônimo e ele é, corresponde a. Deixa eu só apagar um risquinho aqui. Corresponde a quatro. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Quatro letras, o Bunny também. Então, VUCA em inglês, né? V de volatilidade. Deixa eu colocar um marcadorzinho aqui que fica mais fácil da gente mostrar para vocês. Acho que tem que ser aqui mesmo. V de volatilidade. O que é volatilidade? O que é volátil? É aquilo que passa rápido, que acaba rápido, né? Uma ideia volátil é aquela que veio e logo foi embora. Então, volatilidade. A partir, então, do início do século XXI, nós percebemos uma volatilidade nos relacionamentos, uma volatilidade nas certezas, nas ideias. Então, se tinha algo que, nasceu, é isso daqui, agora é isso, logo se desfazia, né?
O de uncertainly, né? Opa, faltou um L aqui, tá, gente? De incerteza, né? Então, o é incerteza. Então, muitas dúvidas cunharam o início do século XXI, dúvidas em relação à educação dos filhos, em relação à adesão de A ou B ideias políticas, ideologias das mais diversas, né? Então, essa incerteza, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou tomando a decisão certa, né? O C de complexidade, que tudo é muito complexo, então, hoje, se eu faço algo, né? Eu geralmente muitas vezes eu tomo uma decisão, dessa decisão ajuda a pessoa A e prejudica a pessoa B. Nem sempre as decisões são simples, na maioria das vezes complexa, e há de ambiguidade. Essa ambiguidade quer dizer que eu não tenho, né, é, não tenho uma só resposta. Muitas vezes aquilo que as pessoas dizem, compreendem, a maneira como elas comunicam se dá de forma ambígua. Então, esse é VUCA, que nasceu por volta de 2006 e foi até 2018. 2018, um autor chamado Ramais Cássio, ok? Escreveu um artigo, né, para um evento organizado pelo IFTF, o Institute for the Future, e ele fala sobre o termo bunny. Ele já fala. Tem muita gente que fala que o bunny surgiu em 2020 com a pandemia, mas o Ramais Cássio já tinha escrito, já tinha apresentado esse termo em 2018. É possível que, obviamente, a pandemia potencializou e reforçou o bunny, né? Inclusive, o próprio Cássio fala sobre isso, dessa era do caos, que é o momento que nós estamos vivendo dentro da era digital, o período Bunny. O que que é o período Bunny? B de brittle, frágil, A de ansioso, N de não linear e de incompreensível. Vou passar rapidamente aqui, cada um, porque senão a gente demora muito, né, aqui. Frágil. Então, os sistemas são frágeis, tudo é suscetível a falhas, falhas repentinas, muitas vezes catastróficas, ao contrário do que era a resiliência lá no final do século XX, nós estamos aqui vivendo a fragilidade nas relações, a fragilidade nos equipamentos, a fragilidade dos empregos, da economia, a fragilidade nas ideias, nos argumentos, nas posições, né? Posição de cada indivíduo. Os sistemas são frágeis, né? Assim como eu coloquei ali o vidro do seu smartphone. Quem disse isso foi o Ramais Cássio, em 2018. Isso aqui faz parte, aliás, gente, eu não comentei, do próprio texto que ele apresentou no evento, né? Podem ser extremamente resistentes, mas quando quebram, não falham graciosamente ou gradualmente. Eles simplesmente se quebram, desmoronam incontrolavelmente. O A, né? BA de ansioso, também é o texto do próprio Ramais Cássio aqui. A ansiedade está em alta hoje, assim como a sua a prima próxima depressão. No mundo ansioso, estamos constantemente nos limites, à espera que o próximo sapato caia, a má notícia nos atinja. Então, estamos sempre em situação de alerta, né? Naquela postura de alerta em que eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer logo. Ah, tá tudo muito bom, então alguma coisa ruim vai acontecer, né? Ele também fala sobre a distopia ficcional, né? Ele fala sobre que tudo que se enquadrava lá no VUCA gerava ansiedade. Então, ansiedade é o resultado daquilo que se viveu lá no VUCA, né? BAN de não linear.
O mundo não linear, causa e efeito são aparentemente desconectados ou desproporcionais. Outros sistemas, talvez, ele diz, interfiram ou obscureçam, ou talvez haja estresse oculto, né? Esse estresse oculto, enormes atrasos entre causa visível e efeito visível. No mundo não linear, os resultados das ações, tomadas ou não, pode acabar ficando totalmente desequilibrados. Pequenas decisões acabam com consequências enormes, boas ou más. Ou, deixa eu ver aqui que está na frente, desenvolvemos, peraí, enormes esforços empurrando, empurrando e não conseguimos chegar ao lugar algum, né? É, e BANI, de incompreensível, não só, né, ele cita o Arthur Clarke, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia, mas as coisas do dia a dia são agora incompreensíveis. Quando você olha para um aparelho, qual a chance de você não saber como é que ele funciona? Isso aconteceu comigo ontem, gente, lá quando eu fui fazer a tal da da comunidade no grupo do WhatsApp. Ah, eu só fui fazendo, não entendia o transtorno que isso poderia acontecer para as pessoas. Então, quando você pega um aparelho novo, um sistema novo, algo novo dentro do seu próprio computador, quanto isso é incompreensível e parece, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que eu estou sempre os dois passos para trás. Parece que as pessoas já sabem de tal coisa e eu não sei ainda, né? Parece que tudo é muito incompreensível. A depender do número de sistemas complexos e incompreensíveis que afetam as nossas vidas. Estão diretamente. E isso, gente, gera um grande problema nos dias atuais, no mundo do trabalho, porque nós vamos ter sistemas novos sendo mudados e as pessoas mal se acostumaram com aquele sistema antigo e já começam os sistemas novos. E a pessoa tem que se adaptar de novo. E há um esforço, uma energia gasta nisso, de maneira, às vezes, até desequilibrada. Então, para este autor, e aí nós temos, a partir de 2018 até os dias atuais, o que nós chamamos de mundo bunny. O que representa, deixa eu voltar aqui só, né? Qual é o mundo que nós estamos vivendo hoje? Como estão as pessoas? Frágeis, ansiosas, num mundo não linear e com situações incompreensíveis. Vocês veem isso acontecendo no dia a dia? Só me falam como é que vocês veem isso, né? No dia a dia. Estamos mesmo vivendo essa era, esse mundo bunny? O que vocês acham? Realmente fez sentido para vocês? O tempo inteiro somos e estamos assim, né? Exatamente, né? Tudo bem, se você achar que não, não tem problema. É, aqui, ficou um adicione seu texto, que acho que não está no modo de apresentação. Aqui nós temos, né? Totalmente, a Rê tá falando, a Ruth também. Então, nós temos aqui empregos tradicionais, né? Temos aqui uma representação dos tempos modernos, né? Do filme, e aqui os empregos atuais. Então, antes, o grande problema do emprego era aquela repetição previsível, e hoje é você ter que assumir tantas funções, tantas tarefas e atividades. Aqui nós vamos, e aí nós já estamos indo para o final, né? Última parte aqui da questão do trabalho. Nós vemos uma mudança muito grande no contexto corporativo. Deixa eu colocar aqui isso. Eu tenho que lidar aqui com a tela, gente, para não ficar ruim para quem for assistir depois também. Nós temos algumas mudanças. Por exemplo, nos empregos tradicionais, nós tínhamos a estabilidade. O grande desejo das pessoas lá no século XX era fazer uma faculdade ou passar no concurso público, né? Era muito comum as pessoas quererem passar no concurso público.
Ou tinha aquelas pessoas que tinham orgulho de dizer: eu entrei no emprego, naquela empresa como office boy e saí como gerente geral, presidente da empresa. Não era assim? Né? Tinha muito disso. Pessoas que é, é, era a vida dos meus pais, a Ruth está falando, né? Então, era um grande desejo, a estabilidade. Hoje, os empregos atuais trazem mudança contínua. Saiu um estudo ano passado de que nós passamos a média de transição de carreiras é de 5 por vida útil trabalhada. 5 mudanças de carreira, de transição de carreira. Não é só mudança de emprego, não, tá, gente? Mudança de carreira mesmo. 5 a média por pessoa em vida útil de trabalho. É muito, né? Parece muito. Então, as pessoas, né, dizem que essa geração X X não, desculpa, Z e a Alfa são as primeiras gerações que buscam bem-estar no trabalho, né? Buscam ser felizes fazendo o que elas façam. Nós tínhamos monocultura, então a gente já sabia quem que era o chefe, onde as pessoas, né? As pessoas negras estariam na empresa, as mulheres, os homossexuais. Hoje nós convivemos com a diversidade. Nós tínhamos a hierarquia vertical, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não veio aqui para pensar, você veio aqui para obedecer, né? Já ouviram essas frases? E hoje nós falamos em redes horizontais, em que pequenos grupos decidem, né, ações dentro das empresas. Vou passar mais rápido aqui. Supervisão e controle externo, né? Passar o ponto. Muitas empresas, a Google, por exemplo, não trabalha com cartão ponto, ela trabalha por tarefa. Então, muito mais autocontrole, muito mais capacitação, muito mais responsabilidade, autorresponsabilidade do que independência da organização, né? Nós tínhamos muito mais demandas físicas nos empregos tradicionais, a exemplo aqui do, dos tempos modernos, né? Muito mais demanda física. Hoje, as demandas são muito mais emocionais, muito mais mentais. As revoluções anteriores, né? Vamos pensar a Revolução Industrial. A era industrial trouxe muito mais demandas físicas e a era digital muito mais demandas emocionais. Se a gente olhar para o mundo VUCA, nós vemos ali nas 4 palavras, as 4 relacionadas às questões mentais e emocionais, né? Muito mais trabalho individual, hoje muito mais trabalho em equipe, é o que se valoriza, né? Se tinha muito mais aquela descrição da função, não, eu faço isso, só faço isso. Hoje nós temos que ter essa flexibilidade no trabalho. Por isso, ao invés de só hard skills, né? Hoje as habilidades exigidas são muito relacionadas a soft skills. O que é um bom profissional hoje? Aquele que consegue resolver problemas complexos, que tem pensamento crítico, criatividade, sabe gerenciar pessoas, sabe trabalhar em equipe, respeita a diversidade, tem julgamento, tomada de decisão, proatividade, preocupação empática, é alguém que olha para o outro, adaptabilidade. Então, essas são as soft skills que são exigidas para os dias de hoje. E isso, gente, agora nós vamos para o último ponto, né? 5 minutinhos aí de aula ainda. Isso nos leva a essa pergunta. E agora? O que nos resta diante de tudo isso? Qual é o novo caminho? O que que nós podemos fazer? E talvez respondendo a pergunta da Sheila, não só relacionada aos meios digitais, às redes sociais, mas o que que nós estamos fazendo? O que que nós vamos fazer com tudo isso? Sair gritando e arrancando os cabelos, é, entrar numa redoma de vidro e ficar lá quietinho, se isolar do mundo. Nós vimos ontem na live, hoje,
que nós somos seres sociais, não dá para fazer isso não seria bom nem para nós, nem para o mundo. E agora, qual é o caminho daqui para frente? Eu li algumas coisas antes de chegar nessa conclusão aqui, e realmente me coloca na postura de que eu tô no caminho certo, né? Eu quero continuar nesse caminho. Então, nós estamos caminhando para esse investimento na saúde mental e emocional. Segundo o Fórum de Economia, o Fórum Mundial de Economia, em 2024, eles disseram que investir na saúde integral dos colaboradores, integral, mental, física e social, pode gerar até 11 trilhões de dólares em valor global. Bem-estar emocional é prioridade para os trabalhadores, mais de 30%, e impacta a produtividade em mais de 95% dos casos. Então, eu gostaria de chamar aquilo que nós estamos fazendo, esse movimento que está começando, de era do cuidado. Apesar de não ser um termo cunhado como BANI, VUCA, realmente consolidado, nós percebemos um caminhar, um olhar para essa era do cuidado que está embrionariamente nascendo, né, sendo desenvolvida. Então, nós temos alguns relatórios de tendências globais que eu coloquei aqui, né, que trata do cuidado com as pessoas, falando sobre bem-estar, saúde mental, sustentabilidade, segurança, segurança psicológica, ética e inclusão, como um novo centro de estratégias na organização, né? Na literatura, alguns autores que falam sobre o esgotamento da sociedade, dessa performance que vai trazendo, né, esse sofrimento, esse esgotamento e a necessidade de se resgatar o cuidado. Nós vemos também em movimentos, né, como a economia do cuidado, alguns movimentos relacionados às mulheres, sobre a liderança. Nós temos as titulações Chief Happiness Officer, que eu tenho vários no grupo que são, o Chief Wellbeing Officer, que o meu instituto foi o primeiro a trazer para o Brasil, entre outros movimentos que acontecem para o cuidar, né, do trabalhador e do ambiente de trabalho. Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que traz aqui, ó, no objetivo número 3, saúde e bem-estar, né? Tem outros também que falam sobre trabalho decente e crescimento econômico, entre outros aqui. É, a organização, aqui só para complementar, né? O 3, que é um objetivo de ter saúde e bem-estar, e a Organização Mundial da Saúde, que traz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não só ausência de doença. A nova NR1, o novo texto da NR1, que traz, né, expressamente a consideração dos fatores de riscos psicossociais que está relacionado à saúde mental, então essa valorização da saúde mental, a responsabilização das organizações, o reposicionamento do trabalhador como ser integral, porque antes se falava das outras doenças ocupacionais e não se falava da doença mental como uma doença ocupacional. Além disso, né, algumas revisões de diretrizes da OIT, aumentos de pesquisas da OMS e da OPAS, né, sobre a saúde mental do trabalhador, as certificações em ESG. Então, isso nos leva a olhar que nós estamos caminhando, e eu espero mesmo que estejamos no meio, né, desse movimento da era do cuidado. E aí eu coloquei uma frasezinha assim, só para a gente, né? Vivemos um tempo em que o cuidado deixou de ser periférico, passou a ser central, em que o bem-estar deixou de ser luxo e passou a ser estratégia. E por isso que muitos estudiosos e futuristas, nós estamos nesse meio, já chamam esse movimento de a era do cuidado. Então, gente, agora eu vou fechar aqui, né? Vou abrir aqui para
para ver o que que vocês colocaram, se tem alguma pergunta. Hoje estamos em choque, em expectativas de gerações diferentes, exatamente, né? Isso contribui para a questão da diversidade, né, Jussara? Foi o meu mundo que vivi, parece que nasci de novo com esse momento atual. Bacana. Esse tema rende um bom diálogo no grupo, exatamente, né? Eu queria que o grupo inteiro tivesse aqui, 900 pessoas. Não somos seres pertencentes, acredito que humaniza trazer o indivíduo falido emocionalmente, psicologicamente. E a existência de pertence à sociedade novamente. Desculpe se alguma colocação pareceu grotesca. Não, não, não mesmo, Ruth. Mas realmente é algo que é uma mudança, é uma ruptura de paradigmas. E essa mudança, essa ruptura de paradigmas é necessária. Ela pode trazer um estranhamento, como já trouxe, e agora com a legislação a gente tem um ganho muito grande, né? E é muito importante a gente entender, pensar nesse contexto que nós estamos vivendo. Certo, gente? Ó, 1h30 de aula, passei 15 minutos do que eu tinha prometido, que alguém tinha perguntado. Fala para mim aí se fez sentido. Acabou, Ruth. Acabou. Fez sentido aí para vocês, gente? Eu quero saber como é que você, como é que foi essa aula para você, né? Fez muito sentido? Deixa eu minimizar aqui. Eliane, muito bom. E daí? Estão, né, com essa aula? Essa aula é só uma degustação do que nós vamos ter no Wellbeing Summit. Alguém que está aqui, que não fez a inscrição no Wellbeing Summit, agora fala para mim, se decidiu fazer? Adriana, amei a aula, excelente. Ângela, fez muito sentido, vou mediar um fórum sobre esse tema. Débora, legal. Qual a melhor dica para um público de líderes e empresários? O que posso instigar o público? Acho que trabalhar com números para líderes empresários é muito bom. Mostrar que o quanto não cuidar da saúde é mais dispendioso do que cuidar, né? Saiu uma nota há pouco tempo que a cada R$ 1 que você é, é, investe em saúde, você tem um ROI, um retorno de 4, né? Para cada US$ 1, US$ 4 de ROI, né? De retorno. Aula maravilhosa, vou disponibilizar o arquivo. Vou sim, Aline. Super. Foi bom demais, perfeito. Um gostinho de quero mais, excelente. Obrigada, gente. Quero saber, agora, isso aí, Rê, um ROI de 4. É 1 para 4, né? Eu não consigo colocar aqui, gente, se alguém tiver o link da inscrição, porque tem gente que não está no grupo. Alguém consegue copiar e colar? A minha secretária saiu. Consegue, Rê? Tô vendo você aí. Consegue copiar e colar o da inscrição para o Summit? Vê aí se vocês estão com ele aberto, por favor. Porque tem gente que não está no grupo. E o pessoal do grupo, gente, vamos movimentar, né? Para fazer esse Summit explodir de gente. Olha lá, a redes que vai colocar, gente, só espera aí. Aí, Sandra, obrigada. Não, Sandra, esse é do Google Docs, acho que não é, não. Acho que esse aí não é do. Tá errado isso aí. Isso aí é do grupo lá, do nosso material. Vê se alguém consegue aí para mim, por favor. Que eu não consigo fechar aqui. Deixa eu ver. Consegue aí? Quero ver explodindo esse summit, tá? Amanhã eu conto se deu certo o nosso convidado que se convidou para partilhar com a gente, para trabalhar com a gente no summit, que vai ser muito especial. Conseguiu aí, Rê? Não? Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Deixa eu entrar aqui. Aqui, Ana, obrigada, é esse mesmo, tá? Ó, gente, isso, ó, teve um monte de gente que colocou agora, colocou certo. Entra aí, R$ 49,90.
vocês nunca vão ter um evento como esse. Eu acho que já vão dar 10 palestras, não vai ser nem 8 mais, né? Se der certo aí o que nós estamos propondo, com um pessoal assim, top demais. Isso daqui é só uma degustação do que nós vamos ver no Summit. Inclusive, com. é, deixa eu ver aqui que alguém escreveu. Se você trazer com certeza mais leveza e verdade em números reais, a mente, a concepção se abre. Exatamente, exatamente, Ruth. Muito bom. Gente, nós vamos ter inclusive painéis com práticas, né? O pessoal que terminou a formação com a gente lá de CWO, que é o Chief Wellbeing Officer, eles vão olhar, olha, como é que nós fizemos um, um programa de bem-estar nas empresas. Então, a gente vai ter os painéis que vão ser muito bons, nada de propaganda, tá? Vai ser tudo trabalho ali muito, muito dedicado mesmo. Gente, valeu nossa aula de hoje. Sim, né? Obrigada aí. Nos vemos na semana que vem. Semana que vem a gente vai direcionar agora dentro desse contexto para a legislação brasileira e falar um pouco mais de NR1. Beijo para vocês que estiveram aqui até agora. Obrigada por estar conosco e nos vemos no grupo amanhã, com certeza, e na semana que vem mais uma aula, tá bom? Beijo para vocês, gente. Vou encerrar a nossa gravação, tá bom?